Boa tarde, ótima sexta-feira para nós, ótimo finalzinho, na verdade, né? Muito prazer para quem está chegando agora. Eu sou a Sanai, mãe da Vitória, que hoje tem 8 anos e foi diagnosticada com paralisia cerebral e autismo do nível 3 de suporte. Mas esse canal não está aqui para falar sobre ela ou sobre a deficiência dos nossos filhos. Nós estamos aqui para dar um suporte emocional para nós, mães e pais. O Rafa também fala aqui nos vídeos, embora já faz um tempo que ele não fala, que a gente está ainda ajustando algumas coisas na rotina, mas logo ele volta para você que é pai e acompanha a gente. Então, se você está chegando agora, já se inscreve no canal, clica no sininho de notificação que toda sexta-feira tem vídeo novo. Curte o vídeo, compartilha, manda no grupo de WhatsApp, comenta. O vídeo de hoje é um tema que eu poderia falar aqui horas e horas, provavelmente. Mãe atípica, guerreira, sobrecarregada ou invisível? Quem nós somos, na verdade? Às vezes estamos em luta, é verdade, não é uma coisa que nos faz sentir muito confortável. Quando a gente pega aí o significado da palavra guerreiro, a gente entende e imagina que é algo relativo à guerra, mas também é aquele que demonstra força e coragem. E aí tem um significado, uma coisa muito interessante que está escrito, que é aquele que está preocupado em defender o seu território, a sua cria, vamos dizer, né? No mundo animal a gente vê muito. Eu achei bem interessante porque, de certa forma, qual é a mãe que não está preocupada em defender a sua família, o seu filho? E a gente não faz o que for necessário para isso, não é verdade? E aí eu achei um significado bem interessante no sentido figurado. É aquele que tem inclinação ao combate, a inclinação à guerra. E com certeza essa não é uma coisa boa aos meus olhos, pelo menos. Em Provérbios 16:32 diz que é melhor ser um homem paciente do que um homem guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que vencer e ganhar uma cidade inteira. Mas interessante que na Bíblia também diz: seja forte e corajoso. Então, quando a gente interpreta isso, a gente é guerreira, na verdade? Isso é um elogio? Ou a gente não se sente elogiada? Porque ninguém quer estar em guerra o tempo todo. Ninguém quer estar pronto e preparado. Talvez a gente possa entender aí que sim, a gente precisa ser forte e corajoso. Porque algumas situações vão exigir isso da gente. Por mais que a gente não queira, exige, muitas delas exigem no nosso dia a dia, em situações corriqueiras. Porém, também que não é para a gente estar sempre armado, não é para a gente sair procurando encrenca, né? O nosso português, claro, não é para a gente sair gritando tudo em prol da defesa do nosso filho. A gente também precisa ter esse espírito apaziguador, né? Esse espírito leve, que não, a gente tem que estar preparado, não procurando uma guerra sempre. E o sobrecarregado? Sobrecarregado é uma coisa que pega muito, né? Porque sobrecarregado, excesso de carga. É uma carga muito grande para uma mãe. E aí eu me deparei também com um significado, não é bem um significado, mas eles associam a palavra sobrecarregado como sentimento de fracasso. E quando eu vi isso, eu confesso que eu me peguei muito, porque eu me sinto muito sobrecarregada. Eu me sinto sobrecarregada quase todos os dias. Só que é uma verdade que eu também entendo que é minha. Eu também tenho esse sentimento de fracasso. Mas a gente falar é uma coisa. E quando outra pessoa fala? Nesse caso, na verdade, não foi uma pessoa que falou, mas uma interpretação. E eu me peguei muito nisso. Realmente é um sentimento de fracasso. E eu tô aqui falando, né? A gente tenta se manter animado, se manter positivo, porque afinal de contas é isso que a gente quer passar. Mas a gente sabe o quanto é difícil, o quanto nos vem
muitas coisas à cabeça e são todos os dias. A gente vive isso todos os dias. Claro que alguns dias melhores, outros não tanto, mas é um sentimento que é quase que permanente. Por isso, tão necessário que a gente conduza os nossos pensamentos, porque as emoções elas vêm, a gente não consegue controlar. Os pensamentos a gente consegue conduzir, consegue dar um destino. Alguns dos sintomas, quando a gente está sobrecarregado, que indica que você está sobrecarregado, é a desmotivação, a dificuldade em concentração também acaba sendo afetada, irritabilidade constante, ou que se irrita muito fácil com aparentemente para os outros pequenas coisas. Acaba sendo afetado a memória também. Gera um acúmulo de estresse no final das contas. Nós temos aí um famoso psiquiatra brasileiro que diz que os sintomas da sobrecarga, desse acúmulo de estresse, eles são muito parecidos, se não quase idênticos ao de um TDAH, por exemplo. Inclusive, na idade adulta, muitas pessoas têm tido esse diagnóstico de uma forma errada, por uma falta de investigação, de conversar ali, falar sobre a fase em que está vivendo, que está passando. Porque esses sintomas, se não forem investigados, a sua fase, o que você vive, eles se confundem muito também. Para você ver o quanto essa sobrecarga afeta diretamente não só o emocional, mas a nossa estrutura física também, os neurônios, a mente de forma geral. E aí tem a sobrecarga física e também a mental, a emocional. A sobrecarga mental, ela vem de um estado de muita pressão externa, de muito conflito interno e também de uma perda. E de certa forma, nós, mães atípicas, passamos por uma perda também. Porque quando vem um filho atípico, um filho com uma deficiência, de certa forma, morreu. Morreu aquele filho idealizado, aquele filho perfeito, com as mesmas condições de outras crianças, fazendo programas. Então, de certa forma, eu já até fiz um vídeo, né? O vídeo do luto, que é um luto para a mãe, para o pai passar por essa notícia. E por fim, invisível. Invisível é aquele que não tem visibilidade, que não se vê, é imperceptível. Na sociedade, quando a gente fala o invisível, falando de uma pessoa, é aquele que é ignorado, que é excluído, que é negligenciado ou até desrespeitado. É uma realidade triste. E agora falando de mãe para mãe, talvez um pai que viva isso, porque quem está de fora e a gente fala isso, porque a gente só reclama, porque tem gente passando por coisa muito pior. Então, se você não vive essa realidade, você que está me assistindo de repente e não tem um filho atípico, eu sei que a intenção é boa, mas quando você fala para uma mãe atípica ou até alguém que está passando por uma depressão, talvez não seja a melhor frase. Tem gente que passa por coisa muito pior. A gente sabe que tem coisas piores, mas isso vai de cada um, isso vai do passado, das emoções. Não tem como comparar problemas, dificuldades, até porque quando a gente não passa por um problema, a gente não sabe o que é viver aquilo. E sempre, é claro, o problema do outro parece mais fácil que o nosso, né? Então, às vezes, fica a dica também, né? De repente, para você que não vive essa realidade, ou que você acompanha uma família, uma mãe, um pai atípico que vive algo, para tentar policiar, muitas vezes a gente quer ajudar, não sabe como, e acaba mexendo na ferida, assim, de uma forma, deixando ela um pouco pior. Quem foi de nós que nunca passou um episódio de preconceito, de se sentir excluído, até mesmo de ser convidado a se retirar de um estabelecimento? Eu já fiz tentativas com a Vitória de restaurante. Hoje nós continuamos fazendo tentativas em igrejas, em mercados, em lugares mais comuns que nós precisamos que ela tenha essa adaptação. Em restaurante a gente não tenta mais, porque a gente já conheceu o limite do tentar. Mas são episódios realmente
bem constrangedores que nós passamos. Você deve ter passado por isso já em alguma tentativa. Então, a partir do momento que nós somos convidados a se retirar de um lugar, ou que temos olhares, aquele olhar feio, torto, julgador, a gente, de certa forma, se sente excluído. Mas, no final das contas, nós somos guerreiras? Nós somos sobrecarregadas ou invisíveis? Talvez sejamos os três, mas não em todos os momentos da vida. Pesquisando um pouco ali com a palavra sobrecarregada especificamente, eu vejo muito porque a sobrecarga não vem só de uma mãe, de uma família típica, mas existem vários outros fatores para qualquer indivíduo. E eu vejo muito que em qualquer das situações, e isso vale para nós mães também, em qualquer situação, inclusive na nossa, essa sobrecarga tem muito a ver com o tempo que você tira para você, para o seu cuidado especificamente. Não é para cuidar do filho, não é para cuidar da casa e não é para cuidar do marido. Mas você cuidando de você mesma um pouquinho, da sua autoestima, da sua cabeça, da parte emocional, tendo um tempo para você, até mesmo da sua segurança, todas as outras coisas vão se encaixando. O casamento melhora, porque afinal de contas, se a gente tiver com a autoestima muito baixa, como é que a gente vai conseguir ser feliz, fazer outra pessoa feliz? Conseguir manter o nosso casamento, o nosso relacionamento, porque muitas vezes, não sei você, mas comigo acontece sempre. Eu penso, nossa, como eu vou manter o casamento? Como eu vou educar meu filho se eu mesmo não estou conseguindo cuidar de mim? Não dá tempo? Às vezes você pode me ver aqui arrumado, maquiada e acha que a minha vida tá fácil, acha que tá tudo maravilhoso, mas eu me cobro muito também, porque é claro que se eu tô faxinando a casa, se eu tô cuidando da Vitória, esse período ela tá em aula, então é um tempo que eu tiro para mim também, eu não vou estar maquiada, eu não vou estar arrumada, eu vou estar bem doida, como a típica mãe, cansada mesmo, estressada também, por que não? Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso também me sentir viva, me sentir bonita outra vez. Quantas vezes eu não passei o dia inteiro, 24 horas com a Vitória e eu não me sentia nem viva? Muito dessa sobrecarga, o que a gente precisa para, não sei se manter o equilíbrio, não chegar tanto, mas para resgatar um pouquinho, é você deixar de ser mãe mentalmente o tempo todo. É você lembrar quem você resgatar um pedacinho daquela pessoa. Por que que é tão necessário, tão importante que a gente se veja como mulher, antes até de ser mãe, antes de ser esposa. É fácil? Não é fácil. Você que vive isso deve saber, deve entender o que eu estou falando. Mas é possível. De acordo com a sua experiência, você se sente mais qual dessas três? Eu me sinto as três, para falar a verdade, em dias diferentes, em épocas, né, distintas. Mas no final das contas, a gente sabe que a nossa importância e o nosso valor não está no que as pessoas estão falando, não está no que as pessoas estão achando ou julgando. A nossa importância, nós mesmos precisamos saber dessa importância. Mais do que entender, só é saber. Porque quando a gente sabe, vira um fato, vira uma realidade. Nós somos extremamente importantes para o nosso filho, para a nossa família, para a harmonia do nosso lar e também para Deus. Nos dias mais difíceis, duros, é para Ele que a gente tem que recorrer. O importante é não estarmos e não ficarmos invisíveis aos olhos dele. Já aproveita e já compartilha esse vídeo com alguma mãe que de repente está passando por uma situação difícil. Eu converso com inúmeras mães, algumas mães eu tive a oportunidade não só de conhecer ali o que todo mundo vê, mas também conhecer um pouquinho mais da história, do íntimo, e eu vejo a dor que elas vivem. Muitas vezes de fora nós não estamos vendo isso, não estamos sabendo de nada, porque a gente está sempre forte por fora. Mas são tantas mães que vivem hoje com depressão, onde as medicações já não fazem efeito, ou já não tem mais esperança. Compartilhe esse vídeo porque de repente, sem saber, pode ser
a pessoa certa, a hora certa. Um ótimo final de semana para você que está em casa. Um final de semana de muita paz, que seja na presença do Espírito Santo. Um beijo e até semana que vem.